noite. É preciso tomada de consciência urgente para mudar o cenário económico do país, disse hoje o Presidente da República, Evaristo Carvalho, no seu discurso por ocasião das celebrações dos 42 anos da independência nacional. A celebração dos 42 anos da independência aconteceu num outro cenário, que foi a cidade da Trindade. Várias individualidades, nacionais e estrangeiras, estiveram presentes neste ato, que, segundo a autarca de Bezós, é um ato relevante de cidadania. É manter vivo o espírito que norteou a luta pela independência, é lembrar e honrar todas e todos que direta ou indiretamente lutaram e deram a sua vida para que hoje estejamos aqui a comemorar mais um aniversário da nossa independência. É valorizar as portas que o 12 de julho nos abriu e as conquistas resgatadas a vários níveis no desenvolvimento político, econômico, social e cultural do nosso país, mesmo se elas estão ainda longe do ideal do desenvolvimento humano exigido. 42 anos se passaram e estamos a comemorar a nossa independência num momento em que a exigência socioeconômica é elevadíssima, num mundo cada vez mais aberto e global, pela que a necessidade de estarmos aliados, cientes e unidos e sensibilizados em torno do fundamental nunca foi tão imperiosa. O Presidente da República, Evaristo de Carvalho, nas palavras dirigidas à nação, reconheceu que a economia do país está desequilibrada e acrescentou que, para mudar o cenário, é necessário, com urgência, a tomada de consciência. A nossa sobrevivência econômica deverá passar, inevitavelmente, pela tomada de consciência urgente de que temos de contar com os nossos próprios esforços e optar por uma maior e melhor capacidade de organização e trabalho. É nesta conjuntura difícil que se exige ainda mais esforços na manutenção dos grandes equilíbrios macroeconômicos, nomeadamente em matéria de déficit fiscal e de inflação, de modo a continuarmos a gozar da confiança do Fundo Monetário Internacional. Evaristo de Carvalho disse ainda que o desenvolvimento deverá passar pelo processo de reformas em todos os setores da nossa sociedade. É preciso reformar em profundidade o sistema judiciário, melhorando o acesso de todos à justiça, os seus custos, cortando os seus labirintos e iluminando as suas zonas cinzentas. É preciso alargar os espaços de liberdade dos cidadãos e tornar cada dia mais efetivo os direitos, liberdades e garantias dos mesmos. É preciso reformar o sistema de saúde, pois os recursos existentes não oferecem aos santomenses a satisfação que gostariam de obter. É preciso reformar o nosso plano de segurança social e de aposentações, pois nesse setor é necessário mais justiça e mais solidariedade. Com tais reformas, o Presidente da República acredita que o país tornará acessível e mais atrativo aos investimentos estrangeiros. Para os santomenses presentes hoje no ato central do 42º aniversário da Independência Nacional, na cidade da Trindade, o país está no bom caminho, mas julga necessário fazer mais para o desenvolvimento nacional. Já se passaram 42 anos após a independência. E foi com o poema da poetisa são tomense Alda do Espírito Santo, Acordo de Argel, que se deu a abertura das atividades. E assim brandiu cacau por arma, riqueza do grande colono e o capital vacilou.
Cacau entrou na guerra. Entrou na guerra do povo trabalhador, na resistência passiva do povo das plantações. A guerra é guerra. A guerra é guerra, colono. Cessar-fogo é condição ligada ao direito justo de um acordo para o país. A bandeira branca brilhou em novembro 26, registrando eternamente início de descolonização na histórica Argélia da libertação. Esperança Cosme, uma cidadã que na altura viveu um pouco desta transição, recorda que não foi fácil. Estava pegado uma moça, o cara foi 40 anos. E mesmo estava indo para muito quase. Independência, que emanamos. Não vive, mina do lado, mas uma não santome. Sabe a fé por isso, não toma conta. Da lancha aí, como é que é campeonato? Aí, dela sabe, mas qual que falta não? São união. Celebrar a independência, passados 42 anos, é para muitos uma alegria, por isso manifestam alguns anseios no futuro das ilhas. Representa a mudança, representa a perspectiva para um futuro melhor, se bem que, na minha opinião, ainda há muito para fazer, mas pronto, vai se fazendo aos poucos. Representa para mim é uma via que é um caminho que estamos a seguir. Não é de um dia para o outro, é que a nossa situação, o país, vai aquilo que muita gente pensa. Passo a passo, para toda a gente trabalhar, ver se o nosso país, até 50, 60 anos, chega àquilo que toda a gente pretende, como Israel, como Estados Unidos da América, como todos os países. E acha que nós estamos no bom caminho? Eu penso que sim. Se eu disser que não, eu estou mentindo. Pouco a pouco estão a fazer. O primeiro-ministro trabalha bem, o presidente trabalha bem, vai tudo ser melhor. Mas não estão a trabalhar? Estão a trabalhar. Eu estou a gostar. Está a gostar? Sim. É uma data importante para o nosso país. É um momento também para que nós refletamos sobre as condições que o nosso país se encontra. É um momento muito importante, principalmente para os jovens, para nós refletirmos um pouco sobre o comportamento e a nossa educação, porque daqui nos próximos anos somos nós que temos que tomar a dianteira do futuro do nosso país. Acha que São Tomé e Príncipe está no bom caminho em termos daquilo que se almejou, que é a independência total, completa e mesmo econômica? Eu acho que, para dizer que está no bom caminho, eu acho que não. Porque quem teve a ideia de preparar a independência de São Tomé e Príncipe não era esse o objetivo. Mas nós estamos tão péssimos comparando outras notícias que nós acompanhamos de outros países que estão em condições, em piores condições do que as nossas. Mas nós não estamos bem, mas também não estamos assim tão mal. Temos comida, paz, é importante para o nosso país, mas precisamos um pouco mais de desenvolvimento. Ao fim de em mais um ano de aniversário, qual é o seu anseio? O meu anseio é que nos próximos anos, que o nosso país possa dar um passo mais significativo, que nós possamos fazer com que o nome de São Tomé e Príncipe soe além fronteiras. Durante o ato central, a cidade da Trindade mostrou a sua riqueza cultural com a apresentação de diferentes grupos, sendo de Socopé, Danço Congo, Tragédia e Brigá. Mas a atuação contou com a participação especial do Grupo Deixa Modeno da Ilha do Príncipe. Por fim, as forças militares e paramilitares fecharam o desfile das comemorações dos 42 anos da independência. Depois do ato central, os convidados foram recebidos pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, com coquetel no Palácio do Morro da Trindade. Na ocasião, o Presidente da Comissão Organizadora dos Festejos, o Ministro da Defesa e Administração Interna, Arlindo Ramos, fez um balanço positivo das atividades.
Membros do governo, corpos diplomáticos acreditados no país, altas patentes das forças militares e paramilitares, dentre outros convidados, foram recebidos de forma calorosa pelo mais alto magistrado da nação neste coquetel alusivo ao 42º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe. O presidente da comissão organizadora dos festejos, o ministro da Defesa e de Administração Interna, Arlindo Ramos, faz um balanço positivo das atividades, não obstante algumas dificuldades. Congratulo-me com todos que participaram e deram a sua contribuição, e particularmente os membros da comissão organizadora, que foi um trabalho árduo, tanto durante menos de uma semana conseguimos organizar tudo, e não obstante as dificuldades que encontramos, mas felizmente as coisas correram bem. Arlindo Ramos congratulou também com o civismo demonstrado pela população no decorrer das atividades que marcaram a celebração do 42º aniversário da independência nacional. Eu gostaria aqui de destacar o civismo da população e a participação como ela foi feita, e as organizações religiosas, a contribuição dessas organizações para o êxito dessa festa. E, em suma, é um balanço positivo por várias razões. Nós temos comemorado o nosso dia, o Dia da Independência, e, acima de tudo, pela capacidade demonstrada por alguns órgãos que colaboraram na organização dessa festa. A presidente da Câmara Distrital de Mesoche, distrito anfitrião, disse estar satisfeita pela forma como decorreram as atividades alusivas à festa da Independência Nacional. Como distrito anfitrião, foram organizadas um conjunto de atividades e todas elas muito bem sucedidas. Houve uma adesão das pessoas, as pessoas viveram no fundo aquilo que foram os festejos do nosso aniversário de independência, quer atividades culturais, desportivas, palestras, inclusive o próprio ato central, independentemente do horário, ser no primeiro período, logo nas primeiras horas do dia, as pessoas fizeram-se representar. Obviamente que não é possível termos todos os munícipes presentes, mas enquanto organizadores distrital nós estamos satisfeitos e agradecemos toda a equipa do distrito e fora dele que nos ajudou a preparar essa atividade para as pessoas. Por outro lado, enquanto santomense, está a comemorar mais um aniversário do momento em que nós nos consagramos livres. Eu acredito que é uma situação, e como disse no meu discurso, que não se compara. Independentemente dos prós e contras, nós somos cidadãos livres. Nós temos países africanos em constante conflito, onde não há paz, não há liberdade, as pessoas não têm tranquilidade. Nós temos situação de refugiados que se deslocam dos seus países por falta de segurança, falta de condições. E nós temos. Isso precisamos valorizar. Agora, claro que não estamos satisfeitos em plenitude. Temos que continuar a insistir, temos que continuar a trabalhar, investir em nós, preocuparmos-nos com aquilo que de facto é necessário e seguirmos em frente. Eu acredito que em diante só podemos melhorar. Isabel Domingos aproveitou para deixar uma mensagem de encorajamento aos santomenses. Que tenham coragem, que nós precisamos acreditar, porque eu também sou santomense, precisamos continuar a acreditar. Porque quando se acredita, trabalha, se esforça-se para o efeito. Quando entramos no descrédito, perdemos os sonhos, perdemos a confiança, aí é que não vamos ao lado nenhum. Precisamos continuar a lutar. Houve um tipo de luta há 42 anos atrás, vencemos, agora temos um outro tipo de luta. E precisamos continuar a insistir, precisamos continuar a acreditar, precisamos continuar a crescer, sem medo de errar, com humildade para aprender e seguirmos em frente. Temos uma democracia que nos permite isso e precisamos valorizá-la, precisamos vivenciá-la e avançarmos. O presidente da República, na recepção aos seus convidados para a festa de 42º aniversário da Independência Nacional. É preciso reacender a chama da independência, defendeu um cidadão na histórica Praça da Independência quando presenciava esta manhã o hastear da bandeira nacional. O marco da história que se repete todos os anos, desde 1975, em cada 12 de julho.
Apesar dos protagonistas serem diferentes, este é um ato que se repete todos os anos desde 1975, altura em que se proclamou a independência de São Tomé e Príncipe, depois de 504 anos sob o domínio colonial português. E foi nesta histórica praça onde tudo aconteceu, daí a sua designação como a Praça da Independência. A 12 de julho de 1975, o facto maior e assinalável foi o arear da bandeira portuguesa e o hastear da bandeira nacional como o estandarte da história. Aliás, a bandeira é o símbolo representativo de uma nação, de um Estado. Nessa bandeira, apresentar. Para assinalar este valor histórico inalienável, que é a independência, todos os anos, em cada 12 de julho, logo nas primeiras horas da manhã, ou seja, às 8, a bandeira é hasteada pelas mãos dos militares das Forças Armadas como sinal vivo da conquista da liberdade e soberania. Uma enorme luta que tivemos e hoje em dia só sabemos que a satisfação é enorme por termos a independência e comemoramos esse dia que é muito especial para todos aqueles que lutaram e até hoje a mim, mas por questões de 75 não ainda estava de vida, porque não tinha nascido, mas fico feliz por este dia, dependendo das coisas que têm estado por trás e felicidade às pessoas que estão hoje para comemorar esse dia. No entanto, há quem defenda que a chama de 12 de julho deve ser reacendida. Há necessidade de voltarmos a reacender a chama da pátria. Quando digo isso, digo dentro de cada cidadão são tomense, tanto aqui no interior, no país, como na diáspora. Há que se fazer como se fosse um exame de tudo aquilo que foi esse tempo todo da independência até agora e voltamos a reacender a chama da pátria, no sentido de dizer um basta às situações todas que existem e recomeçarmos. Isto na perspectiva de construirmos com as nossas próprias mãos uma pátria renovada, tal qual era o slogan na altura que moveu os são-tomenses a se separarem de Portugal há 42 anos com a proclamação da independência nacional. Já esta madrugada, Evaristo Carvalho colocou pela primeira vez, enquanto Presidente da República, a chama da pátria no padrão da Praça da Independência. O símbolo da independência fez todo o percurso entre Batepá e a Praça da Independência, que são os locais marcantes da luta pela independência nacional. A partida da chama da pátria de Batepá atraiu muitas atenções, como é habitual. Muitas pessoas aderiram ao cortejo e durante o trajeto muitos aplaudiram o símbolo da liberdade. A tocha foi levada este ano pelo vereador mais jovem de Água Grande ao Presidente da República à meia-noite. Este ato se chama da pátria. É um ato singular de comemoração da nossa independência. Embora eu seja um dos participantes e assistente assíduo desta cerimônia durante os 42 anos da nossa independência, eu queria louvar a juventude, jovens, que ainda estão disponíveis voluntariamente a transportar a chama da pátria desde Batepá até aqui e que continuem a fazer o mesmo. Como disse, é o símbolo da nossa independência. Faço apelo a todos os santomenses, nós, todos os santomenses, que contribuamos todos, trabalhando mais, produzindo mais,
para que os festejos de 12 de julho sejam sempre de maior alegria. Eu digo que contribuamos trabalhando mais, produzindo mais para criar riqueza. Isto é que nos falta, isto é que nós temos que apostar, criando riquezas para melhorar as condições de vida do nosso povo. A cerimônia de colocação da chama foi presenciada pelos ministros da República e o presidente da Assembleia, que considerou 42 anos tempo suficiente para refletir no futuro do país. Todos nós, os antigos, os mais velhos, digamos, todos aqueles que lutaram desde o tempo da CLSTP, transitou para o CLSTP, depois transitamos agora para este período atual, é verdade, são 42 anos de independência e merece, digamos assim, estar cá e testemunhar este ato. 42 anos, dá para refletir? Dá para refletir, sim. Já eu acho que a idade suficientemente atingir uma idade que obriga a ter alguma maturidade e a partir daí então arrancamos para coisas melhores. A questão de maturidade é algo importante a refletir e a juventude também tem a consciência da necessidade de olhar o futuro com mais entusiasmo. 42 anos, eu acho que já estamos já somos um homem minimamente, estamos a fazer o nosso trajeto como nação, como país independente. Qual é a avaliação que faz do país há 42 anos? Bom, eu acho que fez coisas boas, coisas más, mas se calhar aprende-se com os erros e pronto. Mas estamos a fazer o nosso caminho. O caminho não é fácil para nenhuma nação, todas as grandes nações. Hoje, as grandes nações também passaram, se calhar, pelos mesmos problemas que nós também estamos a passar agora. Mas é mesmo assim. Eu acho que isso irá fortalecer-nos no momento posterior. Nós fazemos um balanço positivo, visto que a atividade está a correr normal. Nós estamos a comemorar o 42º aniversário, que já não somos nenhuma criança, já somos adultos. É momento de refletir. Eu acho que estamos de parabéns, estamos no caminho certo, isso é que é mais importante. E também desejar a toda a população, não só da Grande, como Santo Tomé e Príncipe, um 12 de julho próspero e que todos comemorem a nossa independência com muita força e também é um momento para nós refletirmos o que foi feito de bom e o que foi feito de mal, que é para nós corrigirmos. O momento de reflexão chegou faz tempo. É a altura de agir para melhorar alguns problemas do país e da sociedade. Espero que evolua mais, principalmente turisticamente, porque vocês têm muito potencial para evoluir, vocês têm paisagens lindíssimas e acho que deviam acreditar nisso e investir. Obrigada. E o que é que acha que está errado, portanto, o que é que está errado, digamos assim, em termos de governação, política, economia? É o lixo da cidade. A cidade tem muito lixo e não é necessário. Vocês têm capacidade para não ter tanto lixo no chão como vocês têm, percebe? Podiam investir nisso, arranjar pessoas para limparem as ruas, não deixarem pessoas fazer xixi na rua, não deixarem pessoas deitar o lixo para o chão, coisas assim do género. E a noite continuou com o festival musical na Praça da Independência com transmissão em direto. O dia 12 de julho é uma data que deve ser orgulhada por todo o santomense e todos são chamados a dar a sua contribuição para o engrandecimento deste dia, para que a data seja melhor para todos. Defendeu o presidente do Governo Regional, José Cardoso Cassandra. Vamos comemorar mais um dia da nossa independência. Pensamos que os 42 anos de independência, nem tudo correu-nos bem. Mas tivemos avanços. Indicadores mostram-nos que a nível da educação, a nível da saúde, tivemos avanços. E esses avanços, julgo que no meio das coisas negativas que nós tivemos nesses 42 anos de independência, os avanços que nós tivemos na educação, eu destaco com muita frequência a massificação da nossa educação. Temos que avançar para a qualificação desta mesma educação.
Mas eu julgo que é um dia que a todos nos deve orgulhar e todos devemos participar e contribuir para que cada 12 de julho seja melhor para nós todos. Muito obrigado a todos. Na região autónoma do Príncipe, as atividades culturais, recreativas e desportivas marcaram as comemorações do 42º aniversário da Independência Nacional. Com arranque na comunidade de São Joaquim e com percurso Montalegre, Pincaté, Porto Real à cidade de Santo António, somando um total de 10 km de estrada, a chama da pátria chegou às 0 horas às mãos do presidente do governo regional para assinalar os 42 anos da independência de São Tomé e Príncipe. Viva São Tomé e Príncipe! Viva São Tomé e Príncipe! Viva Príncipe! Viva Príncipe! Obrigado! Obrigado! Atividades culturais, recreativas e desportivas marcaram os festejos destas comemorações da região do Príncipe, apesar da conjuntura económica atual do país, segundo o presidente da Comissão dos Festejos. Nós, a nível da região autónoma do Príncipe, embora o ato central seja, portanto, está sendo feito em Santo Tomé, precisamente no distrito de Mesoche, também pela descontinuidade geográfica entre as duas ilhas, portanto, nós, a nível regional, também planificamos algumas atividades recreativas, desportivas e culturais. Portanto, como sabe, 12 de julho tem uma atividade principal que é a Chama da Pátria. Nós fizemos a nossa Chama da Pátria com várias atividades e, portanto, com uma moldura humana bem elevada e estamos satisfeitos. De onde viemos, onde estamos e por onde o povo santomense deverá chegar foi a caracterização do presidente dos festejos destes 42 anos da independência nacional. É preciso nós, na realidade, refletirmos um bocado, vermos de onde é que viemos e onde é que estamos e onde é que queremos ir. Portanto, o tempo mudou, não é? E 12 de julho de 75 já não é o mesmo 12 de julho de 2017, mas nós queremos dizer que o povo de Santo Tomé deve responsabilizar-se de que nós assumimos a nossa independência e nós temos que contribuir para que a nossa, digamos assim, a nossa economia evolua, para que o povo sinta, portanto, uma vida melhor na nossa terra. Daí que nós não podemos, de maneira nenhuma, portanto, desperdiçar essas oportunidades que nos aparecem, pelo facto de nós estamos, digamos assim, tratando do nosso próprio destino, porque nós somos independentes, nós temos que enfrentar as dificuldades que existem e ver sempre em frente, levantar portanto, os braços e lutar para que, na realidade, nós possamos ultrapassar as barreiras que existem. Comemorações dos 42 anos da independência nacional na região do Príncipe. O ex-presidente da República, Manuel Pinto da Costa, voltou a defender a união do povo santomense para se alcançar o desenvolvimento. Pinto da Costa ressaltou que, passados 42 anos, São Tomé e Príncipe ainda não é independente. Se é independente? Sim. Não, não é. Por que não é independente? Não pensei que não pode ser. Ouça, repara, como é que nós podemos, ainda temos que trabalhar ainda muito, meu caro. Temos que trabalhar muito. Ouça, em 1975, nós tínhamos uma produção de cacau de cerca de 7.000 toneladas de cacau, 2.000 toneladas de café, ou restantes de copra, não é isso? Para quantas pessoas? 75.000 pessoas, não é? Bom, nós conseguimos em 1979 aumentar, nacionalizamos e aumentamos de 7.000, passamos para 10.000. Para quantas pessoas? Cerca de 90.000 pessoas, nada mais. Hoje nós produzimos cerca de 3 a 4.000 toneladas de cacau só. Para quantas pessoas? 190.000 pessoas. De café, quase nada. Bom, onde é que está? Se nós não resolvermos o problema de criar riquezas, para criar condições para esse povo viver melhor, teremos sempre problemas sociais, teremos sempre problemas no MLSTP, teremos sempre problemas no PCD, teremos problemas de todo tipo. Mas para nós chegarmos lá, temos que estar juntos
para sabermos realmente em conjunto para onde é que nós devemos ir. Tem que haver para onde nós devemos ir. Discutimos, falamos qual é o nosso rumo, no fundo. E nós temos uma vantagem extraordinária, que diabo. Estamos em pleno Golfo da Guiné. Em pleno Golfo da Guiné. Uma zona altamente atrativa para muita gente, muitos interesses. Mas esses interesses não vêm instalar-se aqui enquanto os santomenses andaram na guerra um contra o outro. Esses interesses não virão para aqui enquanto as nossas instituições não funcionam. Esses interesses não virão para aqui enquanto o sistema judiciário não dá garantias. Exato. E não corrigimos nada disso, por quê? Porque dentro da nossa casa temos problemas. Motivação organizacional dos diversos grupos da sociedade, as aspirações em prol do desenvolvimento foi o tema de uma palestra promovida pela autarquia de Caué. A atividade inseriu-se nos festejos do 42º aniversário da Independência Nacional. Diversos líderes comunitários participaram nesta atividade com o intuito de enriquecer os seus conhecimentos sobre os contornos à volta da independência nacional. Nós estamos na celebração da Festa da Independência, mais um 12 de julho, 42º ano da nossa independência, e a Câmara Distrital decidiu levar a cabo, portanto, esta palestra sobre a independência nacional para fazermos uma reflexão e ouvirmos alguns conselhos importantes, não apenas do orador, que é uma pessoa bem conhecida da nossa praça, com algum calibre, e como pôde constatar, nós ficamos muito satisfeitos, não apenas por causa da capacidade do orador em si, mas também das intervenções também que tiveram lugar, sobretudo da parte da camada juvenil. A independência proporcionou grandes mudanças no distrito de Caué, segundo o autarca Américo Pinto. Muita coisa mudou em Caué, sobretudo nos últimos anos, sabe? Porque a vida é um percurso. O distrito de Caué, depois da independência, houve um momento bom, e depois entramos numa etapa diferente com a introdução do sistema multipartidário, e nós notamos que, portanto, de lá até há bem pouco tempo, Caué ficou muito esquecido em termos de oportunidades, em termos de infraestruturas, em termos de oportunidades para as pessoas e particularmente para os jovens, em termos de formação dos homens que devem assumir um papel crucial no processo de desenvolvimento de qualquer país, qualquer nação. E é isto que nós estamos a fazer agora, é isto que nós estamos a assistir, mais jovens a estudar, quer no país, quer fora do país. A deputada Beatriz de Azevedo aproveitou o momento para enaltecer o papel das mulheres na conquista da independência nacional. 12 de julho de 1975, comparando com 12 de julho de 2017, sempre as mulheres estiveram na luta pela independência nacional. E digo isto porque nós sabemos com a nossa história que foram as mulheres que foram ao palácio do governador aclamar a independência total. Vestiram-se de luto, puseram à frente do palácio para aclamar essa independência. Hoje damos graças a Deus por estarmos livres, por sermos independentes, graças não só ao esforço dos homens, mas principalmente ao esforço da mulher. Falando no futuro, comparando 12 de julho, o número de mulheres na altura que tiveram à frente do Palácio do Governo, comparando hoje, caso algo aconteça, que nós, as mulheres, podemos fazer, de forma que essa data se repita muitas vezes, podemos ir mesmo à frente do Palácio do Governador, voltar a clamar a independência total. Foi uma reflexão, uma análise, que cada um de nós podemos analisar relativamente à independência nacional do povo santomense, em que cada um de nós podemos analisar de 75 a 2017, exatamente a história, conhecemos
o que os nossos antepassados fizeram para conseguir este bem mais importante que é a liberdade. E a partir de lá, nós agora seguramos a bandeira, o nosso hino, para prosseguir relativamente o desenvolvimento desse nosso belo país. Quem manda aqui? Você ou eu? Então humilha. A apresentação de peças teatrais e danças culturais coloriram o ambiente. O Museu Nacional e o Instituto da Juventude organizaram na última terça-feira uma palestra destinada a incentivar a juventude e os estudantes, particularmente no conhecimento da cultura e a história do país. A palestra inseriu-se nas atividades comemorativas dos 42 anos da independência do país que se assinalam esta quarta-feira, 12 de julho. Trata-se de uma palestra que pretendeu sensibilizar a juventude sobre os valores e históricos de São Tomé e Príncipe, que completa esta quarta-feira 42 anos de independência. Nós dizemos que é de compromisso, é comprometer mesmo a juventude com aquilo que é a nossa memória coletiva. É por isso que realizamos aqui no museu, que é um local histórico, onde guarda vários acervos que contam as histórias do nosso São Tomé e Príncipe. Juntamente mostramos os objetos arqueológicos e falamos também da Sala da Independência, que é uma sala que temos aqui no Museu Nacional, que é toda ela voltada para a independência de São Tomé e Príncipe, onde tem a primeira esferográfica que foi assinalada a independência, o hino nacional, tanto escrito ainda à mão, portanto, os precursores da nossa independência, a mesa onde se assinou o Acordo da Independência. Portanto, temos uma sala aqui da Independência onde desde já, aconselho todos os jovens a visitar. Não foi à toa que se escolheu o Museu Nacional. A organização pretende com isso enviar uma mensagem, ou seja, fazer com que visitem o museu com maior frequência. Eles só aproximam quando são recomendados ou enviados por professores de história. E isso é uma situação muito, digamos que é uma situação limitada. Eu acho que a juventude devia, entretanto, autoconsciencializar-se que nós merecemos saber mais sobre aquilo que é a nossa história. E sabendo mais, aumentando a nossa cultura, nós estaríamos em posição de, se calhar, ter uma outra posição social. O presidente do Instituto da Juventude destacou a necessidade de munir a camada juvenil de conhecimentos sobre a cultura e factos históricos de São Tomé e Príncipe. Hoje temos essa palestra cá no Museu Nacional com um propósito, primeiro, de trazer a juventude ao Museu Nacional e falar um pouco da cultura e a juventude, como também da importância da Sala da Independência do Museu Nacional. O que nós queremos é mobilizar a juventude que faça isso e que tira as valências da cultura santomense, sendo o Museu Nacional uma casa histórica, um local onde nós podemos visitar e consumir a nossa história, a nossa cultura e até mesmo presenciar alguns objetos históricos. E então é de capital importância nós temos essa cultura, começamos a adquirir a cultura de visitar os espaços emblemáticos do nosso país. O Museu Nacional e o Instituto da Juventude organizam palestra para assinalar o 42º aniversário da Independência Nacional. Fazer a reflexão dos 42 anos da Independência Nacional é o que motivou o movimento A Voz da Juventude a organizar o diálogo intergerações. O evento teve lugar no Centro Cultural Português e contou com a presença de representantes
de várias gerações, particularmente a que lutou pela independência e governou o país nos seus primeiros anos de liberdade. Trocar opiniões sobre o caminho percorrido da independência até o presente, analisando os vários aspectos da vida sociopolítica do país, é o principal propósito deste diálogo intergerações. A nossa filosofia é criar espaço de debate. Por exemplo, nós estamos na véspera da independência do nosso país e achamos que é um momento oportuno para fazer uma reflexão dos 42 anos da independência. Aquilo que se fez, aquilo que não se fez, aquilo que se fez que deveria ter sido feito melhor. E este debate intergeracional, nós suscitamos esse debate com este objetivo, ouvir as duas gerações, como diz o próprio lema do debate, é um debate intergeracional, cujo lema é abordar Santo Tomé e Príncipe, 42 anos, um olhar do presente sobre o passado, ou seja, vamos aqui ouvir diferentes partes, tanto os oradores como os participantes, o que é que nós deveríamos ter feito melhor como santomense e o que é que podemos fazer a partir de agora para que efetivamente conhecemos um Santo Tomé e Príncipe melhor. Para Francisco Costa Alegre, um dos participantes no debate, é um orgulho estar presente no evento. Costa Alegre está convicto que o principal legado deve ser a formação e aconselha a todos estudarem mais e serem mais cultos de forma a que o país saia beneficiado. Orgulho-me de estar por aqui, porque na chamada dos participantes no debate, do lado da geração que se pode dizer que esteve na base da criação da independência e do lado da nova geração, nota-se uma coisa que é salutar. Nota-se o investimento no capital humano. Dos que foram chamados de pós-geração, o palmarés de formação, os diplomas que todos foram exibidos pela apresentação, isso revela que alguma coisa foi feita. Não há coisa melhor do que preparar a geração. Costa Alegre deixa um conselho principalmente à nova geração e não só. Estude muito. Estude muito. Mesmo depois de uma formação acadêmica superior, estude. Seja autodidata. Estude. Alda Graça nos dizia que devemos estudar. Devemos ser mesmo doutorandos a varrer o chão, porque assim é melhor do que ter um rico analfabeto. A maior riqueza é a sabedoria, que nós continuemos sempre a estudar, e de maneira que no Parlamento, nas magistraturas todas, haja indivíduos competentes, com a sabedoria a verter, e quando que eles falam, até a trema e trema de poesia. Os organizadores do debate pretendem fazer a diferença, segundo eles, no sentido de contribuir para um Santo Tomé e Príncipe melhor. Ainda por ocasião dos festejos de 12 de julho, a Praça da Independência, em frente ao Mercado Municipal, acolheram esta tarde a atuação de grupos culturais. Na mítica Praça da Independência, onde a bandeira hasteada anunciava a histórica data nacional, o ambiente era este. A quando a nossa reportagem, a banda Relíquia, com a voz de Pequeléu, ia aquecendo o ambiente, atraindo as pessoas que aos poucos chegavam. Pode ser que até mais tarde pode aparecer pessoa, mas neste momento não está assim uma grande coisa. Eu estive em casa, não tinha nada para fazer, bem menos vim aqui na Praça da Independência e está boa. Já está cá há quanto tempo? Mais ou menos 1 hora de relógio. E nesta 1 hora de relógio, as coisas pelo visto estão a aumentar. Sim, com a presença da Sebastiana, sabe, nós as mulheres mexemos a coisa, então está fixe. No centro da capital, à frente do mercado municipal, o cenário era diferente. A festa já estava no auge. O conjunto Sangazusa agitava o ambiente e a população. Houve até quem tirasse um pé de dança. 12 de julho, negociei para sempre. Está cá desde as que horas? Como? Está cá desde as que horas? Desde começada, desde 12 horas, estou aqui. E pelos vistos vai curtir a festa até o final. Como?
pelos vistos, vai curtir a festa até o final. Até acabar. Estou a gostar. Está a correr bem, está bonito, gostei da festa. Está cá já há muito tempo? Está um bocado de tempo, mas eu aproximei a festa agora. Está boa. Estou a gostar de festa, mas está a correr bem. Não tem confusão, é distração, é normal. Eu gostaria que próximo ano, mais outros anos, que outro ministro ou presidente que está no poder faça isso mais melhor do que isso. Eu gosto de festa, estou a gostar. Estou a conviver agora com meus amigos. Apesar das dificuldades, a independência nacional é sem dúvidas uma conquista inquestionável. 42 anos da nossa independência, o que se pode dizer do país? Tudo correu bem. Estava difícil, mas agora está tudo bem. Está tudo bem. Para mim está tudo bem. Eu acho que o país está a caminhar ao passo, tendo em conta assim, fazer omelete sem ovo é difícil. Mas eu acho que está caminhando. Eu tenho a consciência livre que o país vai andar, pouco a pouco está andando. O país não estava, que está. Eu estou a ver a coisa mais ampla, mais aberta. Eu creio que mais paciência. Mais paciência, acho que o país, acho que nós vamos ter o país em patamar maior. Santomenses festejam 12 de julho, dia da independência nacional, com alegria na esperança de dias melhores. Veja já a seguir vítimas de abuso sexual em Camarões, apoiadas por milhares de voluntários. O Banco Mundial e a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, vão ajudar Moçambique a combater a desflorestação. O acordo para efeito já foi assinado. Moçambique vai receber 5,2 milhões de euros do Banco Mundial e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura para fortalecer a gestão sustentável das suas florestas. O acordo assinado pelas duas instituições insere-se no projeto de investimento florestal moçambicano no valor de 41 milhões de euros, que arranca este mês com o objetivo de travar o ritmo acelerado de desflorestação no país. Maputo levantou a 21 de junho a proibição do corte de madeira no território, em vigor desde o início do ano, mas mantém fortes restrições. O governo moçambicano quer pôr fim ao contrabando de madeira, que é avaliado em mais de 130 milhões de euros. Os 4 países que lideram o boicote contra Qatar decidiram na última terça-feira manter as sanções. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, mesmo o Egito, querem manter uma vigilância apertada sobre o país, apesar da assinatura do acordo entre o Qatar e os Estados Unidos da América para o combate ao financiamento do terrorismo. Após a assinatura do documento em Doha, o ministro qatari dos Negócios Estrangeiros, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, afirmou: isto acontece à luz das acusações contra o Qatar sobre o financiamento do terrorismo por parte de 4 países, e aqui está o Qatar a ser o primeiro país a assinar com os Estados Unidos um programa executivo de combate ao financiamento do terrorismo. Apelamos aos países que nos cercam que façam o mesmo. Na sequência do acordo, o chefe da diplomacia americana, Rex Tillerson, deverá conversar com os vizinhos do Qatar para tentar pôr fim ao conflito regional. Os 4, que lideram um grupo de 7 países, cortaram relações com Doha e suspenderam todas as ligações por transporte. A Arábia Saudita encerrou as fronteiras com o Qatar. Um grupo de mais de 21 mil voluntários nos Camarões criou uma rede nacional para ajudar as vítimas de abuso sexual, violência e gravidez precoce e reconstruir as suas vidas. O grupo Renate Realizações de Rua educa crianças a se protegerem dos abusos que, por vezes, acontecem em ambientes familiares. O grupo Renata lida com algumas práticas culturais prejudiciais, como a mutilação dos seios através de objetos quentes, uma prática realizada com a intenção de evitar o desenvolvimento dos seios e dissimular a puberdade. Très souvent, quand le viol est
O governo precisa realmente fazer leis e ser consistente na punição das pessoas que continuam a praticar esses atos, quer seja violação ou mutilação dos seios. Mas também tem de se preocupar com as vítimas, por exemplo, apoiando organizações como a Renata, revela o cofundador do Grupo Renata, Flaviano Ndongo. Um estudo realizado pela organização Renata em 2009, nos Camarões, revela que 1 em cada 20 mulheres foram violadas e que 10% das vítimas foi violada antes dos 10 anos de idade. A Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe comemorou ontem, 11 de julho, o 42º aniversário da sua institucionalização. A data foi celebrada com a reinauguração do seu segundo estúdio. A Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe encontra-se equipada com mais tecnologias para levar os seus serviços aos ouvintes. No dia em que comemorou o seu 42º aniversário, a instituição reinaugurou o seu segundo estúdio. Nós decidimos inaugurar ou reinaugurar o nosso estúdio número 2, que fazia muita falta, porque só temos um estúdio. Este estúdio número 2 estava inoperante há mais de qualquer coisa como 20 anos. Nesta vertente, nesse sentido, teve mais uma alternativa ao estúdio 1, que muitas das vezes entrava em colapso, mas com esta reinauguração trazemos aos animadores, locutores, jornalistas, aos fazedores da rádio outra solução para que realmente possam levar a bom porto os seus trabalhos, as suas animações e não só, sobretudo a melhor qualidade para o consumidor, que são os ouvintes. Este estúdio estava inoperante há alguns anos, segundo o diretor Brassana Santos. Era necessário muito esforço técnico para poder entrar em contato direto com os ouvintes. Com estes equipamentos, os técnicos têm mais alternativas. Que permite os locutores ou os jornalistas animadores fazer N manobras radiofónicas, lhe dá mais possibilidades, mais abrangência para levar os seus programas com esta ou aquela nuance. É só para dizer que nós, um tempo esta parte, a Rádio Nacional tinha perdido o contacto direto com os ouvintes. Os contactos eram feitos por base muito empírica, que não são dignas para uma rádio moderna. A cerimônia contou com a presença do titular da pasta de comunicação, Olinto Daio, que testou em primeira mão o segundo estúdio da Rádio Nacional. É um prazer estar aqui hoje nos estúdios 2 da Rádio Nacional. Portanto, este estúdio está inoperante já há quase 20 anos. Estive aqui há uns meses, vimos a situação degradando deste estúdio. E hoje conseguiu-se reabilitá-lo com equipamentos modernos e permitindo aos jornalistas, aos locutores melhorar o seu trabalho e desempenhar comunicar melhor com o cidadão através das oportunidades que esse sistema oferece. Os funcionários estão satisfeitos com a reativação de mais um estúdio desta casa de rádio. Estamos a evoluir, no quadro das novas tecnologias de informação e comunicação. É um desafio que se coloca a nós, de jornalistas, e a todos os órgãos de comunicação social, sejam estatais ou privados. Bom, durante o tempo em que eu estou cá, portanto, temos ido a evoluir a vários níveis, não obstante alguns constrangimentos que se impõem à própria classe, não é? Mas desde logo, só para assegurar que estas situações todas, estas dificuldades fazem parte do cotidiano, da vida. Hoje estamos a comemorar 42 anos da existência da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe. O ministro esteve aqui, reinaugurou o estúdio 2 da estação. É um passo bom, mas a rádio não vive só do estúdio. Não é? A rádio tem outras dificuldades. Estamos a falar de carros,
para irmos para terreno, trazer as peças, os materiais técnicos, mesmo em termos de pessoal, não é? Os locutores, enfim, temos um conjunto de situações que necessitam de ser melhoradas. Rádio Nacional comemora o seu 42º aniversário com mais melhorias nos seus equipamentos. Por ocasião dos festejos dos 45 anos da fundação do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, o partido reuniu todos os seus membros no almoço de confraternização. Foi em 12 de julho de 1972 que nasceu o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, o MLSP-PSD. Passados 45 anos, o partido celebrou a efeméride com um almoço de confraternização com todos os seus militantes. Os militantes e simpatizantes do partido realçam a trajetória do MLSP-PSD e as conquistas alcançadas. Com efeito, em 12 de julho de 1972, surgiu o MLSTP, Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, deixando para trás CLSTP, Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe, do qual herdeiro legítimo, uma herança recheada de efeitos históricos, uma perigosa clandestinidade marcada de perseguições políticas, fascistas e banhadas de suor gelados. Estes 45 anos da existência do MLSTP ficam registados indelevelmente com factos que marcaram a nossa história, com destaque à conquista da independência nacional, a fundação da nação, a viragem democrática que granjeou respeito e admiração da comunidade internacional, dentre outros, sobre a sábia liderança do seu carismático camarada Pinto da Costa. As nossas ações continuaram com a criação de bases para o surgimento de uma nação nova, erguida das cinzas de um passado colonial de mais de 5 séculos. Hoje, o MLSTP passa por um momento difícil, marcado por algumas contestações internas de alguns inconformados, detentores de uma visão diferente, que consideramos de alguma legitimidade na perspectiva de diferenças de opinião, aceite na observância de respeito às regras consensualmente em vigor nos estatutos, sem recursos à traição e manipulações. Hoje, 12 de julho de 2017, um dia histórico nacional, um dia histórico para o MLSTP-PSD. Passados 45 anos da nossa história e olhando para trás, temos como a nossa maior conquista a independência de um país soberano denominado São Tomé e Príncipe. 45 anos de um partido histórico que ouviu a voz do seu povo. Independência total e completa. Hoje, passados 45 anos, estamos aqui reunidos para comemorarmos esta data entre os camaradas, mas também com todo o povo de São Tomé e Príncipe, residente dentro e fora do território nacional. Reunimos-nos hoje nesta cerimônia, embora simples e modesta, mas que reputamos de elevado significado, para celebrarmos o 45º aniversário da fundação do MLSTP, esta gloriosa organização que, com o seu programa mínimo e a tenacidade de um punhado ilustre dos seus membros, fez história ao conduzir São Tomé e Príncipe e os santomenses
a independência nacional, data maior do país, que por sinal hoje se celebra, e estou certa de que pelo menos recordado tanto ao nível nacional como internacional, ou seja, em todos os cantos do mundo onde existam santomenses. Trata-se, com efeito, de um acontecimento de transcendência de vera histórica que deve ser recordado, homenageado, honrado, exaltado e perenizado tanto pelas presentes como futuras gerações de santomenses. O partido atravessa esse momento uma situação muito difícil. Em 1972, quando o MLSTP, portanto, foi fundado, ou seja, transitou do CLCP para o MLSTP, eu tinha apenas 20 anos de idade. E naquela altura já, aqui em Santo Tomé, muitos sofreram por causa da ação do MLSTP em prol da independência nacional, que hoje também nós comemoramos o 12 de julho de 1975. Nas celebrações também esteve presente o fundador do partido, Manuel Pinto da Costa. Nesses 45 anos, houve muita coisa que foi bem feita, outras foram mal feitas. Umas foram mal feitas por inexperiência, outras foram mal feitas devido à falta de atenção. Repara, em 1975, eu tinha 37 anos de idade. Experiência de gestão do Estado não tinha, porque nunca tinha gerido um Estado. Portanto, e quando chegamos em 1975, Santo Tomé e Príncipe tinha cerca de 75 mil habitantes. Dos 75 mil habitantes, mais de 80% era analfabeto, que não sabiam ler nem escrever. Parece que as pessoas esquecem isso, não sabiam ler nem escrever. Nós tínhamos na nossa administração gente com maior formação, só tinha 4ª classe, não tinha mais nada. E foi com essa equipe que nós trabalhamos, iniciamos o processo. Nós temos que abrir os nossos partidos para essa nova onda. Temos que abrir os nossos partidos para dar possibilidade a novos agentes políticos para poder realmente garantir a continuidade desse processo de mudança que nós iniciamos em 1975. Ora, vocês os jovens têm um papel muito importante, mas se forem só jovens biologicamente e não forem jovens na cabeça mental, também não serve. No final da festa, os veteranos receberam os diplomas de mérito. 5 anos transformando a Ilha do Príncipe num exemplo de sustentabilidade, foi com este slogan que a Reserva da Biosfera da Ilha do Príncipe celebrou o seu 5º aniversário numa cerimónia presidida pelo Presidente do Governo Regional, José Cardoso Cassandra. Entoação dos hinos nacional e regional marcaram o início da cerimônia solene em alusão ao 5º aniversário da Reserva da Biosfera da Ilha do Príncipe, ora celebrada. Foi a 11 de julho de 2012 que o Príncipe foi galardoado com o título de Reserva Mundial da Biosfera da Unesco. Que há 5 anos, nas vésperas da nossa independência, nós estávamos a celebrar, estávamos a ganhar um galardão de um trabalho que nós fizemos, que nós escolhemos por opção própria aqui na região autônoma do Príncipe, conservarmos a nossa natureza, sermos membros da Reserva Mundial da Biosfera. Envolvidos 5 anos, vários projetos foram implementados na ilha com vista a perpetuar o Príncipe como Reserva Mundial da Biosfera. Dos projetos, destacam-se o de proteção das tartarugas nas comunidades, escolas da biosfera, Príncipe Responsável, Water and Recycle e Comunidade da Biosfera. Todos eles com resultados positivos. Quando nós olhamos para 5 anos,
o que nós já ganhamos aqui, o que nós assistimos hoje aqui, dispensa qualquer comentário meu, dispensa qualquer apresentação minha. Os resultados são francamente animadores, são francamente positivos. Resultados estes que só foram possíveis alcançar com o envolvimento de todos, sobretudo das crianças. Isto tudo se deve à vontade, à participação dos principenses, daqueles que aqui todos os dias vão fazendo para melhorarmos a nossa ilha, para melhorarmos aqui a nossa prática ambiental. A implementação de energias renováveis no Príncipe é agora a grande ambição da ilha, que pretende se tornar um exemplo mundial de desenvolvimento sustentável. O grande objetivo no programa da conservação é nós termos energias renováveis. Esse é o passo seguinte. Temos que avançar imediatamente para energias renováveis. Para isso, um trabalho está sendo feito com o Programa das Nações Unidas, que vai nos ajudar a implementarmos aqui, de facto, energias renováveis no Príncipe, com pendor mais para a hídrica e fotovoltaica. Numa primeira fase, estamos a preparar tudo para avançarmos para a hídrica, que o processo está no bom andamento. Estou convencido que todo o projeto até o final deste ano ficará concluído. Durante a atividade foram atribuídos prémios para vencedores dos concursos de proteção das tartarugas nas comunidades e o projeto Escolas da Biosfera. O telejornal fica por aqui. Em nome da equipe, boa noite e voltamos amanhã com mais atualidade nacional e internacional. Boa noite.